Questões 2023 Matemática. Este é o canal Matemática com Malvadão. Meu nome é Marco. Bora pro vídeo. Uma pessoa caminha por 30 minutos e utiliza um aplicativo instalado em seu celular para monitorar a variação da intensidade do sinal de internet recebido pelo aparelho durante o deslocamento. Chegando ao seu destino, o aplicativo forneceu esse gráfico. Então veja aqui um gráfico, aqui nessa nessa vertical, onde está o Y, é a intensidade do sinal. E aqui na horizontal, onde seria o X, é o tempo em minuto. Então o que nós vemos aqui? Que o sinal manteve constante do minuto 0 ao 2, o sinal alto. Depois ele veio caindo até o 6º minuto. Depois ele se manteve constante até o 8 e depois ele caiu, até chegar à intensidade 0. Aí a pergunta qual é a pergunta? Por quantos minutos durante essa caminhada o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal de internet? Então ele ficou sem receber sinal de internet aqui, ó, durante 2 minutos e depois aqui de 16 a 24 minutos. Então ficou 2 mais 4, 6. Então, resposta, letra A, 6 minutos. Resposta, letra A, durante 6 minutos. Uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicletas fazem o monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para a conclusão. De acordo com os registros do GPS alocado na motocicleta, a distância da posição do vigilante à base ao longo do tempo de realização do trajeto é descrita pelo gráfico. Então, o que resumidamente acontece? Ele vai sair da base aqui no minuto 0, ele vai sair e ele vai se afastar da base. Aqui, ó. Ele vai se afastar durante 10 minutos e vai chegar a 3 quilômetros de distância. Então, veja bem, esse é o gráfico. E depois, durante 10 minutos, ele vai permanecer no trajeto dele, mas a uma distância de 3 quilômetros. Não muda, porque aqui, ó, distância do vigilante, aqui está escrito, ó, distância do vigilante à base, tá? No eixo Y é isso. Então, a distância dele não mudou. Então, vamos ver o que ele vai perguntar aqui. Vai perguntar assim, a vista superior. Então, veja bem que aqui a pergunta é a vista superior. Não é quanto ele percorreu, quantos quilômetros, não. A pergunta é a vista superior da trajetória realizada pelo vigilante foi registrada e é descrita pela representação. Então, veja bem, a vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha, registrada no gráfico, é descrita pela representação. Então, veja bem aqui que no gráfico ele percorreu 3 quilômetros e depois ele não se afastou mais. Quando isso ocorre? Veja bem, o desenho aqui. Nós vamos fazer um desenho aqui. Ó. Ele foi, aqui está a base. Aqui está a base. Essa é a base, esse ponto aqui. Ele foi percorreu 3 quilômetros. Tá? E depois ele continuou
percorrendo e não se afastou da base. Ou seja, isso seria um movimento dentro de um círculo. Seria um movimento assim, ele se afastou e depois ele foi e percorreu. Qualquer ponto aqui, nesse trajeto aqui, em qualquer ponto aqui, sempre o raio é quanto? 3. Em qualquer ponto. Então, qualquer ponto aqui nesse arco, ele ficou percorrendo aqui durante 10 minutos, só que ele não se afastou 3 km da base. Durante 10 minutos ele fez esse trajeto aqui, ó. Um trajeto circular, em qualquer ponto aqui, seria o raio, seria 3. Qualquer ponto aqui. E depois ele foi voltando. Depois de 20 minutos, ele foi voltando em direção aonde? À base. A base seria o centro. Ele foi voltando e foi diminuindo a distância. Até que aqui, com 30 minutos, ele retornou à base. Ou seja, esse gráfico aqui, o que ele está mostrando? Ele está mostrando a distância do vigilante à base durante o tempo. Então o tempo vai passando, a distância do vigilante foi aumentando, chegou a 3 km, a distância se manteve 3 km. Ou seja, foi nesse movimento aqui, ó. Continuou 3 km. Quando chegou aqui, em 20 minutos, que foi aqui, ó. Aqui é 20 minutos, aqui é 20 minutos. Ele retornou. Tá? Então, ele nunca passou de 3 km de distância, tá? Não está perguntando a distância total dele, não. Está perguntando o seguinte: a vista superior da trajetória realizada pelo vigilante. De acordo com esse gráfico aqui. E esse gráfico, ele está mostrando a distância do vigilante a onde? Base, em quilômetros. Não é a distância total. É a distância do vigilante a base, e não a distância total. Não é para somar 3 km com 3 km, nada disso. Então, o desenho melhor é esse desenho aqui, que seria o desenho de um setor, como se fosse uma pizza. Então, seria qual das letras aqui? Ó. Aqui é um triângulo, aqui não é um triângulo, é uma... Aqui sobe, depois desce. Aqui é a trajetória do gráfico e aqui é a trajetória de um setor circular. Então, a que representa a melhor é essa do setor aqui, como se fosse uma pizza. Então, resposta, letra A.